Fala galera, tudo bem? André Bom do Blog Valor e mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje eu selecionei um assunto interessante que eu acho que muita gente já passou por isso, que é o que eu chamo de déficit de consumo. O que é o déficit de consumo e como isso atrapalha o nosso processo de formação de patrimônio? Bom, o que acontece? Normalmente, em alguns momentos da nossa vida, especialmente quando a gente está começando a vida financeira e lógico, dependendo também do nível de patrimônio familiar que a pessoa possua, a gente, em alguns momentos, passa por algumas privações, né? Então, por exemplo, a pessoa está lá na faculdade ou está ainda por ali, você não tem uma renda significativa e tal, e você tem preocupações ali de se divertir. Normalmente são esse tipo de preocupação muito básica, né? Não é manter uma casa, não é manter uma família, não é isso. Então são gastos bem mais assim, quase 100% supérfluos se você, por exemplo, morar com seus pais. E o que ocorre é que antes desse período da entrada no mercado, ou mesmo quando você já está no mercado, mas em alguns momentos você está com a remuneração inferior, por qualquer motivo que seja, existe naturalmente uma coisa que é o déficit de consumo, que é o seguinte: você deixa de fazer um monte de coisa, né? Você vai deixando de fazer, poxa, não vou poder comprar uma roupa nova, vou ter que postergar, eu não vou poder comprar um relógio que eu queria, eu não vou poder sair a quantidade que eu não vou poder viajar, eu não vou poder... E você tem que fazer escolhas dentro de um universo mais restrito. Isso é a coisa mais natural do mundo e todo mundo passa por isso. E aí você, de repente... entra num emprego bacana ou começa um negócio. Aliás, a recessão de consumo, o déficit de consumo acontece muito também com empreendedores, né? Porque chega num primeiro momento você só gasta dinheiro, né? E aí você tem que, baixar seu custo de vida e evitar qualquer tipo de luxo ali. Então, aí você entra numa outra fase, né? Às vezes arruma um emprego, ou o negócio começa a caminhar, enfim, você vai evoluindo nesse ponto. E o primeiro impulso que você tem que fazer, normalmente as pessoas têm, é justamente fazer todos aqueles consumos de que ela foi privada durante um tempo, que ela mesma se colocou na privação, porque é um processo de você esperar um pouco, você não tem o recurso para fazer, que é o que eu chamo de déficit de consumo. Então esse déficit de consumo é assim, eu estou tanto tempo sem consumir coisas que seriam um pouco mais básicas que eu gostaria de consumir, que no momento em que eu entro, eu tenho aquela entrada de uma nova fonte de renda, ou as coisas melhoram profissionalmente, eu tenho um impulso de começar a gastar isso e tentar viver todas aquelas situações em que eu deixei de viver, não viajei no carnaval, não viajei no Réveillon, não tive férias, porque eu não tinha recursos. Então, este momento, eu acho que é um momento que é completamente normal para todas as pessoas. Então, às vezes você não percebe isso, mas você passa por isso, todo mundo passa em dado momento. E naquele momento a gente tem um impulso muito consumista, né? Um impulso de querer gastar grana, de querer realizar coisas que antes a gente não realizava, de, como eu dei exemplos até mais bestas, né? Botar o guarda-roupa em dia e tudo. Você quer começar a ir mais no cinema, você quer começar a ter, beleza, eu quero ter um mínimo padrão de vida aqui, eu vou trabalhar para pelo menos isso realizar. Aí a gente tem algumas coisas que vale a pena a gente mencionar. Primeiro, isso é normal, tá? A gente fica um tempo assim e depois as coisas começam a funcionar. Isso é uma coisa que acontece com todo mundo. Então não se preocupe com relação a isso. Segundo, tem um fator impulso, que é um impulso desesperado por tirar aquela sensação de atraso, o déficit de consumo. Então você começa a consumir por impulso para poder, como se você estivesse tirando o atraso de alguma coisa. E aí tem um risco, tá? Aí tem um risco. É natural que eu não recomendaria diferente, que você não desse um upgrade nas suas condições de vida quando isso acontece, porque até para percorrer e continuar percorrendo um caminho de acumulação de patrimônio, eu não acho que a melhor forma é você viver na miséria, viver vestindo retalho, nem nada disso, porque isso não faz bem nem para a autoestima, e é importante você estar com a autoestima sempre elevada para poder continuar construindo o seu processo. Mas tem que ter um pouco de cuidado com o impulso disso, para que você não perca o controle desse impulso e pare e não coloque nenhum valor
para que seja acumulado, né? Então é importante você controlar o ímpeto pelo déficit de consumo e lembrar que você também não precisa querer tudo ao mesmo tempo, né? Você não precisa no mês de janeiro fazer a viagem, renovar o guarda-roupa, trocar de carro, tudo ao mesmo tempo. Você não precisa, você pode fazer ao longo do ano, tenha paciência por isso. Porque se esse déficit de consumo é natural, como eu falei, que você tenha um primeiro impulso de gastar mais, mas se depois você não controlar esse déficit de consumo que você tinha, a tendência é que você entre num nível de comportamento de gasto excessivo e depois você pode entrar num fluxo de endividamento, e aí é grave. Então, o que é o impulso inicial gerado pelo déficit de consumo é perfeitamente normal e legítimo. O que não é normal é, uma vez que você começa a tirar esse atraso de consumo, digamos assim, é você estabelecer um novo padrão comportamental impulsivo para realizar todos os seus gastos. Se isso acontecer, você não vai trilhar o caminho da acumulação de patrimônio. Você vai trilhar o caminho do empobrecimento, que é quando você começa a gastar e daí começa a fazer financiamento, começa a fazer empréstimo, fazer parcelamento, e aí você começa a gastar o dinheiro que você nem ganhou ainda, e aí você inverte a situação, porque agora você começa a trabalhar para pagar o que você já gastou, e aí é péssima essa situação, né? Então, isso sem contar se você perder totalmente o senso das coisas, e aí toda vez que você pega um empréstimo você está empobrecendo, porque os juros que é cobrado em cima da parcela, ele vai diminuir a sua capacidade de guardar dinheiro. Então, esse é um problema. Então, o déficit de consumo é uma coisa normal, acontece com todo mundo, talvez você já tenha vivenciado isso, e muita gente às vezes começa a vivenciar isso, mas não percebe que é isso que ocorre. Uma necessidade de tirar um déficit que estava acumulado ali, de realizar coisas básicas que todo mundo quer realizar e viver bem. Isso não tem nada de errado em viver bem. Então, pense nisso e identifica se às vezes um comportamento consumista que você tem no presente momento pode ser fruto do déficit de consumo, ou se esse déficit de consumo aconteceu e você agora não tem a necessidade, mas está num hábito equivocado que aí não tem jeito, você precisa corrigir. Então, atenção ao déficit de consumo, né? Ele existe e é natural, mas atenção para que ele não gere um ato negativo e te atrapalhe no processo de construção de patrimônio de longo prazo, beleza? Esse era o recado de hoje, um grande abraço e até o próximo vídeo.